Meu Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Meu Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, e entre a multidão tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor lhe se faz presente. Amém? Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu devia fugir mais uma vez, mas o Senhor falou diretamente comigo dessa vez. Eu procurei alguém para estar ministrando no meu lugar, mas o Senhor lhe falou no meu coração: não adianta procurar, porque eu não vou deixar. Aleluia. E aí eu falei: amém, Senhor. Então que o Senhor fale comigo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque nós sabemos a responsabilidade que é estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Nós sabemos o quanto nós temos que temer e tremer ao pregar a palavra do Senhor, porque é uma palavra que não é nossa, mas é do Senhor. E é uma palavra que foi escrita para edificar vidas, para salvar vidas, para buscar almas. Então eu falei: Senhor, que o Senhor venha falar no meu coração, para que o Senhor também venha falar no coração da igreja do Senhor. Aleluia. E quando eu estava meditando nessa palavra, durante toda essa semana eu procurei várias palavras. Eu falei: Senhor, misericórdia, quando está chegando, e Jesus, que palavra que é. Mas hoje, desde quando eu acordei, tirei meu tempo ali para meditar na palavra do Senhor, o Senhor foi falando, confirmando fortemente no meu coração. E agora no culto ele pode confirmar, através da oportunidade da cooperadora Dayana, que foi uma palavra simples, mas ela disse: eu pedi ao Senhor que Ele me tocasse diferente. Aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus, Ele vinha de Cafarnaum e uma multidão o seguia. E vai dizer assim, que no caminho chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Eu gosto bastante dessa palavra porque são duas parábolas juntas, ou seja, 2 milagres que Jesus operou ali no mesmo momento, vamos dizer assim, porque era uma caminhada de Jesus e Jesus operou 2 milagres ali juntos. E ali, quando eu estava meditando a palavra do Senhor, o Senhor, Ele colocou no meu coração que a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Mas a palavra vai dizer assim, que ele vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Ou seja, naquele momento ali, Jairo podia dizer: mas eu sou alguém importante. Mas ele reconheceu que Jesus era muito mais importante. Ele teve humildade para se humilhar e prostrar-se diante de Jesus. Porque ele sabia que aquilo que ele necessitava para sua filha não era qualquer homem que poderia fazer, mas sim aquele que ele foi de encontro. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que ao prostrar-se aos pés de Jesus, Jairo rogava, ou seja, Jairo pedia, Jairo implorava para que Jesus fosse com ele até a sua casa e que Jesus colocasse as mãos sobre a sua filha para que ela sarasse. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que a filha
estava à beira da morte. Meu Deus. Talvez para muitos já não tinha mais solução. Mas Jairo, ele não olhou para aqueles que diziam, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Mas Jairo colocou no seu coração, ainda há um que pode fazer algo. E atrás dele que eu vou. E ali a palavra do Senhor vai dizer assim que Jairo foi, e Jesus foi caminhando com Jairo, e toda aquela multidão junto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão apertava Jesus por aquele caminho. E no caminho até a casa de Jairo, a palavra do Senhor vai dizer assim, que havia uma mulher que não estava no meio da multidão. Uma mulher que ouviu falar de Jesus aonde ela estava e decidiu, eu vou ter um encontro com esse Jesus. Amém. Se tão somente eu tocar na hora de Jesus, eu serei curado. Eu posso imaginar a fé daquela mulher, irmãos. Porque eu imagino no meu coração que todas as pessoas que vieram até Jesus em busca de um milagre, pensavam assim, se Jesus for lá e colocar as mãos dele, se Jesus der um toque, o milagre vai acontecer. Mas aquela mulher no seu coração certamente dizia, quem precisa do milagre sou eu. Então quem tem que correr atrás do meu milagre sou eu. Aleluia. E eu vou até ele, porque eu sei que ele pode fazer. Glória a E a Deus. palavra vai dizer assim que aquela mulher lá foi até Jesus, ela rompeu aquela multidão que o cercava, ela rompeu o medo de ser julgada por aquela multidão, ela rompeu a dificuldade de estar ali sofrendo de uma hemorragia para chegar até Jesus. Jesus. E a palavra do Senhor diz que ela chegou e tocou na orla de Jesus. Meu Deus. Ou seja, aquela mulher ela tinha um objetivo, ela tinha uma estratégia e ela colocou no seu coração, eu tenho uma fé que Jesus pode fazer. A fé daquela mulher, irmãos, é uma fé que hoje em dia nós não vemos mais. Porque muitas pessoas, se estivessem no lugar daquela mulher, diziam assim, o Senhor Ele sabe do que eu preciso, o Senhor conhece a minha necessidade e o Senhor vai me curar o que eu quiser. Mas aquela mulher disse, não, eu preciso do milagre, eu preciso buscar o meu milagre, eu preciso ali viver o meu milagre com todo o meu esforço. Eu preciso provocar o milagre na minha vida. Quantas vezes nós deixamos de receber um milagre porque nós não provocamos o milagre? Nós não temos fé, nós não oramos, não buscamos ao Senhor. E por isso nós deixamos de alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim que aquela mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela já tinha, talvez ali, para muitas pessoas que estavam ao redor dela, elas estavam como as pessoas que estavam falando da filha de Jairo, já não tinha mais jeito, né? Porque ela já tinha tentado de todas as formas, talvez já tinha consultado com todos os médicos e não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais dinheiro, ela não via mais saída. Mas ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, agora é a minha hora. Agora é a hora que eu vou receber o meu milagre. Se o médico não pôde fazer até aqui, Jesus ele pode. E ela foi, e a palavra do Senhor vai dizer assim, que no momento em que ela tocou na orla de Jesus, Jesus parou e virou-se para a multidão e disse, quem me tocou? E a palavra do Senhor vai dizer assim, que os discípulos falaram, Senhor, mas a multidão te aperta e pergunta, quem me tocou? Ou seja, muitas pessoas ali olhavam e falavam, todo mundo está apertando Jesus, como assim Jesus? Está falando, quem me tocou pode ser qualquer um de nós. Mas Jesus disse assim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus recebeu um toque diferente. Porque, irmãos, a multidão, ela seguia Jesus. Nem sempre quem está seguindo a Jesus está tocando Jesus de uma forma diferente. Seguir é uma coisa, viver com Cristo é outra. Ir à igreja é uma coisa, ter uma vida com Deus é outra. Estar na igreja todos os cultos é uma coisa, viver para Deus é outra coisa. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração de que tudo que nós fazemos para Jesus tem que ser o nosso melhor. Porque quando nós pedimos algo para Deus, nós
nós não pedimos de qualquer jeito. Nós pedimos, Deus, eu quero assim, assim, assim. E o Senhor Ele faz da maneira que você pede. E aí quando nós vamos fazer para Deus, nós queremos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a palavra do Senhor vai dizer assim, quando aquela mulher tocou em Jesus, e Jesus sentiu que dele saiu virtude, ela foi curada na hora. Ela não tocou em Jesus e falou, eu vou chegar na minha casa, eu vou ser curada. Ela tocou e ela disse, se eu somente tocar, eu serei curada. E quando ela tocou, ela foi curada. E quando Jesus disse que saiu dele virtude, a mulher que sabia o que ela tinha feito, que sabia que era ela que provocou o milagre dela, que era ela que tocou em Jesus diferente, fazendo com que dele saísse virtude, prostrou-se aos pés de Jesus e disse toda a verdade. Meu Deus. Ou seja, ela prostrou-se aos pés de Jesus e conjecturando, eu imagino aquela mulher dizendo, Senhor, eu já tinha tentado de tudo, mas quando eu ouvi que o Senhor estava aqui, eu criei que o Senhor podia fazer. E assim o Senhor fez. Porque quando eu toquei na tua orla, eu fui curada. E agora o Senhor vai dizer assim que Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. Ou seja, por tantos anos, aquela mulher buscou soluções nos homens. Por tantos anos ela buscou solução em tudo. Mas no momento da fé, ela foi curada. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando ainda Jesus estava ali, despedido daquela mulher, falando com aquela mulher, vieram alguns do principal da sinagoga. Alguns vieram até Jairo e disseram, a tua filha já está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Ou seja, tinha muitas pessoas que já estavam desacreditadas. Tinha muitas pessoas que ali estavam perto de Jesus, mas desconheciam do poder de Jesus. Assim como nos dias de hoje, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não crê no poder de Jesus. Meu Deus. Não crê que Jesus ele pode libertar aquele da sua casa, que Jesus ele pode curar aquilo que a medicina já desenganou, que Jesus ele pode fazer aquilo que é impossível. Glória a Deus. Deus é um Deus de obras completas que faz o impossível se materializar. Aquilo que para ninguém mais tem jeito, para Jesus tem. E a palavra do Senhor vai dizer assim que Jesus ouvindo, alguém chegar para Jairo e dizer, sua filha já está morta, para que você está continuando? Jesus não olhou para aquelas pessoas, Jesus olhou para Jairo e falou assim, não temas, crê somente. Ou seja, Jairo ele veio até Jesus buscar um milagre, Jairo sabia em quem ele estava recorrendo. E aí Jesus, para ainda mais potencializar a fé de Jairo naquele momento, disse para ele, não temas, crê somente. E o Senhor ele nos diz todos os dias, não temas, crê somente. E às vezes nós deixamos de crer em Jesus ainda. E a palavra do Senhor vai dizer assim, não permitiu que a ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando eu vi esse versículo, Deus falou no meu coração assim, há momentos na sua vida que só vão precisar estar presente quem já viveu uma experiência com Deus. Que só vai poder estar do seu lado quem já experimentou do sobrenatural de Deus. Porque tem pessoas que não estão dispostas a viver nem o seu próprio milagre. E talvez quando você for viver o milagre, elas vão desacreditar também do seu milagre. Mas naquele momento Jesus dizia, quem vai vir? Somente quem já viveu uma experiência sobrenatural. Somente aqueles que já me acompanharam e conhecem verdadeiramente o meu poder. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ou seja, a casa de Jairo, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Meu Deus. Talvez naquele momento
verdade já estava acontecendo um velório ali naquela casa. Porque a filha de Jairo já estava morta, porque a filha de Jairo já não tinha mais jeito. E eu imagino aquelas pessoas ali, né, chorando, dizendo, acabou, chegaram tarde demais. Mas como nós louvamos aqui hoje, Deus é um Deus que não falha e não tarda, mas Ele chega na hora exata. Talvez se Jesus tivesse chego na casa de Jairo no mesmo momento em que Jairo chamou, o testemunho daquela mulher seria um testemunho de cura. Mas como Jesus, Ele operou outro milagre no caminho, e quando Jesus chegou na casa de Jairo, o testemunho de Jairo e da sua filha foi um testemunho de vida. Meu Deus. Porque além, irmãos, de cura, o testemunho de vida ele é muito maior. Porque cura, irmãos, nós tomamos remédio, nós buscamos médicos, mas vida somente Jesus que traz. Vida somente Jesus que restaura. E naquele momento ali, Jesus, a palavra vai dizer assim, que Jesus entrou e falou, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas apenas dorme. Aleluia. E a palavra vai dizer assim, que aquelas pessoas que ao mesmo tempo estavam chorando pela tristeza de Jairo, começaram a rir, começaram a desacreditar de Jesus. Talvez seu coração, mas já morreu. Quem é esse para dizer que ela não morreu, só está dormindo? Se a gente está aqui, a gente está vendo que ela já morreu. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus fez com que todos saíssem. E mais uma vez, Jesus deixou consigo somente aqueles que tinham fé. Somente aqueles que acreditavam no seu poder. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus tomando o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi. Ou seja, menina, levanta-te. Ou seja, Jesus chegou com autoridade para gerar o milagre na vida de Jairo e também na sua filha. Meu Deus! Jesus, ele potencializou o milagre que Jairo havia ido buscar. E a palavra do Senhor diz assim, que a menina levantou e Jesus mandou que desse-lhe de comer. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que é somente Jesus que pode fazer. Não adianta eu esperar que meu esposo faça por mim o que somente Jesus pode fazer. Porque ele não vai conseguir. Tem coisas na minha e na sua vida que nós temos que fechar a porta do nosso quarto e falar, Jesus, agora eu e você. Eita glória! Existem momentos da nossa vida que a tristeza, a angústia, ela vai bater com uma forma tão grande, mas ninguém vai poder fazer nada por nós. Meu Deus! Somente Jesus pode preencher o vazio que às vezes bate dentro do nosso coração. Às vezes, irmãos, nós pensamos, mas está tudo bem. Eu não preciso buscar o meu milagre. Meu Deus! Mas talvez tenha alguém da sua casa, da sua família, que está vivendo ainda no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, no mundo da prostituição. Você pode alcançar um milagre por elas. Meu Deus! A palavra do Senhor diz, como eu acabei de ler, que Jairo ele foi buscar pela filha dele. Jairo ele levou Jesus até sua filha. Você tem que ser o canal para levar Jesus até aquele que necessita de cura, que necessita de libertação, aquele que necessita de uma transformação, que você olha e diz, somente Jesus pode fazer. Porque tem momentos que a gente olha e fala, né? Ai meu Deus, isso aqui é só Jesus na causa. Então leve Jesus para essa causa. Leve Jesus para esse problema que não tem mais jeito. Quando Jesus disse a menina não está morta, mas ela dorme, as mesmas pessoas que estavam dizendo estar tristes começaram a sorrir. Mas que tristeza é essa? Que não tem fé para acreditar no milagre que Jesus virá. É por isso, irmãos, que tem momentos que Jesus vai permitir que você fique sozinho. Jesus vai permitir que você ali olhe para um lado e não veja ninguém, olhe para o outro e não veja ninguém. Porque Jesus quer ter uma experiência sobrenatural com você. E Jesus só vai permitir estar ao seu lado
e chegar perto de você pessoas que já viveram o sobrenatural de Deus. Não é qualquer pessoa que está disposta a viver o sobrenatural de Deus. Não é qualquer pessoa que está disposta a sorrir do seu lado e também chorar com você. Então, que nós possamos ter convicção de que não adianta nós sermos multidão. Nós temos que estar com Jesus. Não adianta eu querer estar na igreja. Eu tenho que viver Cristo onde eu estiver. Porque não adianta eu servir a Deus aqui dentro da igreja. E quando eu sair para fora, eu esqueço que Jesus existe. Eu esqueço que Jesus pode fazer. Eu esqueço que Jesus está me vendo fora daqui. De nada adianta, irmãos. Nós estaríamos perdendo tempo se nós viemos para a casa do Senhor, fazemos de uma forma e lá fora fazemos de outra. Você está perdendo seu tempo. Porque, irmãos, nós temos que viver em santidade em todo o tempo. Independente de onde você estiver, viva para Deus. Ah, mas é muito difícil, você não sabe como é no meu trabalho, você não sabe como é na minha escola. Seja diferente. Por esses dias eu tenho visto Deus falar no meu coração sobre diferença. E ali eu mantenho diferente por onde eu passo. E eu tenho visto e ouvido pessoas chegarem até mim e dizer: eu quero ser como você. Meu Deus! Eu quero olhar para você e continuar vendo essa luz que eu vejo hoje. Eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque de mim eu nada tenho, de mim eu nada sou. Mas o Senhor que habita em mim resplandece a sua luz. Eu exalto e glorifico o Senhor, porque no momento que eu mais me sinto fraca, o Senhor segura na minha mão e diz: você é escolhida. Ninguém é igual a você. Você é a única, você é escolhida. Hoje o Senhor falou fortemente isso no meu coração, que nós somos únicos e nós somos escolhidos. Como eu trouxe uma reflexão para as irmãs hoje no ensaio, ninguém é igual a ninguém, mas todas nós temos algo para fazer na casa do Senhor. Todas nós somos úteis na presença do Senhor. Meu Deus! De uma forma única, o Senhor nos escolheu. Escolheu a mim e a você. E que nós possamos fazer para o Senhor aquilo que ninguém aos seus olhos pode fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor ele vai fazer por você aquilo que ninguém também pode fazer. Então você também possa fazer para Deus aquilo que ninguém mais pode. Amém? Amém. Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração. Fiz uma oração, já passo para a